pessoal, voltando aqui então na história da nossa discografia comentada, agora o ano é 1984, logo em seguida o Om Push Nama, e nós gravamos essa demo tape aqui, ó, tá? Então nós gravamos essa demo tape e assim a capinha dela, tá? Aqui, vamos dizer, aqui é a fita, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E aqui o encartezinho. É um encartezinho simples, datilografado e tal, onde tem aqui as informações. A informação na época era importante, né? Que é o registro de liberação da censura federal. Era interessante, tinha que ter isso na época. Bom, falando então um pouco da fita. Por que essa fita aqui, por exemplo, essa aqui não é a original gravada? Foram gravadas uma, evidente, tá? E dessa uma nós fizemos 4 cópias. Tá? Então existem 4 cópias aí, se é que existem ainda. Uma foi enviada ao Luiz Carlos Calanca da Baratos Afins, ficou 3. Se perdeu no tempo. Depois de vários anos, o Maurão do Casa Rasta me procurou e falou: Zé, mas é o seguinte, achei aquela fita, achei uma cópia da demo, vou deixar você na sua casa aí, beleza? Beleza. Deixou e 3 dessas músicas aqui, a fita estava ruim, então ficou muito ruim, não dava para reproduzir, não dava para copiar. E eu copiei então nessa fita aqui as que puderam ter sido copiadas. Tá? Por isso que essa aqui não é original. E tudo que tem aí, né, nós vamos falar depois que já foi relançado, isso aqui como bônus track, também faltam essas 3 músicas. Uma delas, tá? Satan's Warriors, é Guerreiros de Satã. A gente pôs em português e gravou no live que viria o ano seguinte, depois a gente vai conversar sobre isso aí. Bom, feita essa introdução sobre a fita, na verdade a finalidade dessa fita, tá, dessa gravação, chamada Devil on My Roof, foi levar até o Luiz Calanca da Baratos Afins. Por quê? Porque eu sabia, né, eu estava vendo que o Luiz Calanca estava lançando umas bandas brasileiras e tal, e eu queria apresentar o Vulcano para ele. Então eu gravei isso com esse propósito, tá? E fiz uma produção que não evidentemente não foi essa capa aqui, né? Eu fiz uma produção bem mais legal para levar para ele. O que os artistas aí acho que chamam hoje em dia de boneca, né? Acho que é boneca, é um rascunho. Então para isso aí eu sacrifiquei um Dark Side of the Moon, né, do Pink Floyd, que é aquele gatefold bacana, né, que é o álbum. Eu peguei papel cartoon e tal e revesti tudo de preto novamente, tirei todas as informações. Então aí eu comprei um papel meio que envelhecido, ocre, e preparei à mão as letras todas no tamanho do encarte. Queimei com isqueiro do ladinho assim para ficar aquele aspecto envelhecido. Colei tudo dentro do gatefold, como se fosse um gatefold com encarte aberto, né? Negócio que seria supostamente de luxo, embora tudo na tesoura, tá? Eu recortei depois, eu tirei xerox daquele álbum da Jinx Dawson, cover, o álbum Blood on the Snow, tá? Aquele álbum Blood on the Snow, do cover, tem ali a proposta que eu queria para a capa, né, do que seria depois o live, tá, ok? Mas que eu coloquei nessa demo tape para apresentar para Baratos Afins. Então eu tirei uma cópia reduzida de xerox. Não havia xerox colorida, que eu me lembro, não havia. Então ficou um negócio meio estranho, sabe? Eu colocar uma xerox ali. Então eu peguei e coloquei esse, vamos dizer assim, o que eu recortei, né, do álbum Brown Snow, eu coloquei na primeira, vamos ver, como é que se diz, na primeira face aqui, abrindo o gatefold, ele inteirão para ficar aquele colorido bonito. E a xerox eu coloquei na frente, né, como se fosse a capa do álbum mesmo que eu queria fazer, que era a minha ideia, que era um planeta. Depois eu recortei o planeta numa revista, não me lembro qual. Era um planeta, ok?
com o gárgula em cima, ok? Então, só que o gárgula ficou uma xerox, ficou um negócio meio feio, então eu colei ele dentro para ter uma ideia, despertar a ideia de quem fosse olhar, enxergar aquilo como deveria ser, né? Essa ideia de um gárgula, né, sentado na posição do pensador, né, e olhando para a Terra, era para esse álbum Life, né? Mas essa ideia depois eu usei, muitos anos depois, no Drowning Blood, no álbum Drowning Blood. Então depois nós vamos ver isso aí, vamos conversar sobre isso aí lá no Drowning Blood. Então, feita essa, vamos dizer, produção de luxo, que eu achei que foi, né, eu coloquei dentro de um saquinho plástico, todo bonitinho, e uma fita, né, somente com essa parte de informação técnica que está aqui dentro, que nós vimos agora há pouco, né, dentro desse pacote, e levei até o Luiz Calanca. Não sei se ele ouviu, acredito que não. Tentei conversar com ele, você sabe que chegar lá na galeria num sábado, mesmo naquela época, era difícil, era muito concorrido, muita conversa. Ele deve ter pego aquilo, colocado embaixo de alguma gaveta dele, e aquilo ficou, acho que nem ele sabe dessa história. E então ficou essas 4 fitas rodando por aí. E, então, como disse, não foi um propósito de uma demotape para levar o conhecimento da banda. Foi realmente fazer uma fita de demonstração para uma determinada gravadora tentando apresentar a banda. E a curiosidade principal então é que essas 3 músicas realmente não existem, elas não existem, vocês não vão achar, tá? Não está em lugar nenhum. E porque é quando a fita, não sei se ela enrola, de um lado ela tocou bem, mas do outro lado ela negou. Então, na época de copiar, eu copiei até onde deu para copiar, e isso aqui é o que tem. E as outras 2 eu não lembro exatamente, mas acho que eu sei tocar, né? As outras 2, Fly to the Demon, eu sei tocar com certeza. E a outra, Feel to the Death, acho que é o nome. Essa aí já era mais uma pesadona no estilo da Fallen Angel, que está aqui também nessa fitinha, que é uma música do Johnny Hansen, na verdade, de autoria de Johnny Hansen. Satan's Warriors é Guerreiros de Satã, que já está em português, no que viria depois a ser o Live. Essa fita depois ela se tornou bonus track, um relançamento sueco, através da I Hate Records, do álbum Anthropophagy, de 1987, que nós vamos falar sobre ele depois. Então, por hoje é essa aqui. Valeu, galera. Então, sei lá, depois se puder fazer comentário, alguém quiser falar comigo, perguntar mais coisas, zema2@hotmail.com. Valeu!